Como presidente do júri, você define, de certa maneira, um critério um pouco genérico para que os colegas de júri possam ter um balizamento do que procurar dentro daquela quantidade enorme de peças. Eu mandei uma carta há uma semana atrás para todos os jurados, definindo alguns critérios. É importante que a gente ache ideias. A mídia impressa é uma coisa muito fácil de você julgar, porque é um retângulo branco, não tem aqueles videocases, não tem aquelas papagaiadas, você não tem como esconder ou maquiar uma ideia mais ou menos boa com uma produção muito grande de um videocase ou muito bem produzida. Então, a ideia está ali, é um retângulo de papel com uma ideia a serviço de um cliente. Então, como definição de critério essa ideia tem que ser pertinente àquele produto, tem que ser pertinente à categoria, tem que fazer sentido para o consumidor daquele produto. Não é uma piada pela piada, não é uma ideia per se, ela tem que fazer sentido, ela tem que ser boa propaganda. Então acho que esse critério eu já defini pela primeira carta e acho que na nossa conversa lá no júri, no dia do início do julgamento, esse é o caminho que vai ser seguido. O júri normalmente não vê todas as peças. São formados de 2 ou 3 grupos que vão ver uma parcela ou metade ou um terço das peças, dependendo da quantidade de peças inscritas. E depois essas peças que são selecionadas entram num grande long list e depois é cortada para um short list. E desse shortlist saem os leões. Normalmente o que acontece? Se há alguma discrepância, alguma peça não passou por um grupo pequeno de jurados, que pode acontecer, de repente você tem só 5 ou 6 jurados julgando umas peças e as peças que são maravilhosas podem perder porque não conseguiram talvez 2, 1 voto. Né? Então essas peças podem ser retiradas daquela quantidade da montanha e ser discutidas novamente. Então eu vou tentar fazer isso da maneira mais democrática e justa para as peças possível. Existe lobby. Eu digo que antigamente o lobby ele era completamente diferente do lobby que existe hoje. E isso eu acho um problema que a gente vai ter que enfrentar no futuro. No passado havia um lobby cultural. Então se havia áreas do globo que disputavam uma certa hegemonia. Então havia os americanos com os ingleses, a Europa com o resto do mundo, os latinos se sentindo prejudicados pela predominância da língua inglesa e dos anglo-saxões, então havia uma certa predominância da língua inglesa e os latinos se sentiam um pouquinho abandonados. Então se formavam blocos dentro do júri que discutiam quase que uma disputa cultural. E isso era muito ruim na época, mas pelo menos naquela época havia uma discussão de valores, né, de culturas, etc. Hoje esse bloco mudou, eu acho que o nacionalismo se tornou um pouco menos relevante. Existe um outro tipo de bloco que para mim é mais perigoso, que é o bloco das multinacionais, dos networks, das holding companies. A partir do momento que alguns rankings foram criados, que definem agências, networks e conglomerados como mais criativos do que os outros, em função dos pontos conquistados em vários festivais do mundo afora, esses rankings são muito bons, mas ao mesmo tempo tem um efeito colateral muito perigoso, que é a busca incessante por pontos. Então as empresas podem estar criando blocos dentro de holdings de agências que é difícil de enxergar, mas que agências pertencem a um determinado grupo, pequenas agências pertencem a um grupo, todo mundo conhece o trabalho antes, todo mundo vota fechadinho naqueles trabalhos para que eles tenham uma predominância maior dentro do... Então, dependendo do equilíbrio, que é muito difícil de alcançar, dependendo do equilíbrio do júri, um bloco ou outro pode ganhar mais, e as pessoas não conseguem enxergar porque é muito difuso. E é muito feio isso acontecer, mas tem acontecido com uma certa frequência ultimamente e eu tento conversar com os jurados para a gente tentar evitar isso o máximo possível, porque é muito feio que um resultado de um festival seja determinado pela ganância de aumentar a percepção de valor numa bolsa de valores que não tem nada a ver com isso. É como se pessoas que não entendem nada de propaganda estivessem colocando os criativos como uma bucha de canhão, vai atrás de pontos porque vai melhorar a ação da minha companhia. Isso é feio.